tudo bem, nossos estudantes lindos e maravilhosos? Espero que vocês estejam estudando muito, tá ansiosos? Não fique não, vamos estudar. Hoje estamos aqui no Pré-ENEM Digital Golden, porque nossos estudantes valem ouro. Então vamos lá, vem comigo, nós estamos aula de literatura. Meu nome, Claudete Jauri. Vamos lá? Então, vamos fazer uma retrospectiva. Nós vamos falar do pré-modernismo, mas antes de falar do pré-modernismo, vamos fazer uma retrospectiva antes disso. O que estava acontecendo neste Brasil maravilhoso, no mundo? Nós passamos, veja bem que a literatura, ela é extensa, ela vem num período, ela acontece periodicamente. Então vocês se lembram que no realismo, quando chegou as ideias realistas, né? Vamos parar com tudo que é emoção, vamos ver agora o que é real, vamos estudar, vamos pesquisar. Aí acontece o realismo e naturalismo, o parnasianismo ao mesmo tempo. Aí o que acontece? A ideia vai mudando. O que tem de real? Então a sociedade é investigada, é estudada, né? Então nessa efervescência cultural chega o simbolismo também, com a emoção do som, a simbologia das coisas. Então, quando chega o pré-modernismo, ele vai tendo essa ideia diferenciada, né? Ele vai ser uma transição entre o passado, né, e o moderno, né? Então vai ideias diferenciadas, vem com propostas diferentes, vem com um olhar mais social, com um olhar mais para a região. Quais são os problemas que está acontecendo isso? Então, ele não é considerado uma escola, né, literária, mas é uma transição entre o passado das escolas literárias e o modernismo, porque uma literatura brasileira mesmo acontece em 1922. Então, aqui, quando se lança, né, as primeiras ideias pré-modernistas, nós começamos a ter esse contexto histórico desse modernismo, as transformações científicas, os conflitos poéticos que existem, e começa a Primeira Guerra Mundial, e a gente está aqui no Brasil, está vivendo essas influências, né? Então, os autores, os poetas, eles vão para a realidade brasileira, eles vão fazer o que está acontecendo, vamos escrever sobre esse Brasil, né? Então, nesse contexto, as classes dominantes, o que está acontecendo aqui politicamente, né? Então, na política, ele começa a ver esse problema brasileiro, o que nós vamos dar essa olhada. Como que é essas características do pré-modernismo? Qual é a ideia que ele vai empregar nessa literatura? Então, ruptura com o academicismo. O que é isso? É exatamente, vamos romper com o realismo, com o parnasianismo, com o simbolismo, naturalismo. Não, vamos ter ideias diferenciadas, né? Então, vamos pegar esse passado e vamos esquecer essa linguagem parnasiana. Então, o que nós vamos ver? Como é que o povo fala? O povo fala simples, então vamos parar com o rebuscamento na literatura. Então eles começam a colocar na literatura uma linguagem mais simples, né? Porque o povo tem que entender este Brasil. Ele começa a ouvir o que o povo fala. Então ele traz essa linguagem coloquial para dentro da literatura, né? Essa exposição, esse social da realidade brasileira. Como é que está o Brasil, né? Aí o que os olhos dele, eles vão entrar na marginalidade. Acabou a burguesia ser retratada. Acabou as mocinhas da burguesia ser tratada, acabou o índio ser retratado. Agora, quem vai ser retratado? É a periferia, é aquele marginal, é o sertanejo, é o caipira, é o mulato. Aí eles começam a olhar, a ver esse Brasil, traz esses personagens para dentro da literatura. Aí sim, as inovações técnicas, né? A fotografia começa a ter, o jornalismo começa a ter um elemento a mais, né? Então isso daí se propõe a esse modernismo. Com isso, esse país, né, oligárquico que era, ele começa a ter o quê? O rural e o urbano. Então, a aristocracia, ela vai
retratar quem que está nesse urbano e quem que está nesse rural. Então, São Paulo, mas interior do São Paulo, Minas Gerais, não é? E a capital. E o Rio de Janeiro, lógico. Então, essas três cidades, elas vão começar a aparecer, mas não o centro, não a urbanidade, né? Então, nesse campo, vai misturar várias tendências. O pré-modernismo vai misturar várias tendências. Ela não vai ser escrever só sobre um tema, uma coisa só. Não. Olha aqui, né, a literatura popular e a suburbana, ela vem com Lima Barreto. Né? Nós vamos ver daqui a pouco. Quem que Lima Barreto, qual que foi o olhar de Lima Barreto nesse momento, nesse contexto? Chega a literatura proposta da modernização da cidade. Vem Graça Aranha com Canaã. Nós vamos ver daqui a pouco como que é. As manifestações polêmicas de Monteiro Lobato. Como é que Monteiro Lobato vê isso? Ele foi lá, né, no interiorzão de São Paulo e trouxe esse personagem para nós. Né? A erudição, né, de Euclides da Cunha. Nossa, Os Sertões está aí. Foi assim um auge, um aumento, né, da literatura pré-modernista. Quando ele fala em pré-modernista, a gente já sabe que é Euclides da Cunha. Pronto, acabou, né? Lógico, mas tem esse pessoal que vem junto somar. E a poesia escatológica de Augusto dos Anjos. O que é isso? Vocês vão ver. Aguenta aí, espera aí, vamos lá, vamos lá. Então, olha só, como que era esse Brasil nesse contexto. Eles dividiam, né, esse Brasil, porque o Brasil até hoje tem esse problema desigual, né? No urbano, ele tem os personagens supostamente que fala, né, civilizado, que é mais politizado, é o mais refinado, tem cultura, tem acesso à educação. Já do lado rural, eles vão colocar aquela pessoa anacrônica, né? Os homens brutalizados por trabalhar no campo, né? Ele vai fantasiar tudo isso. Então, gente, olha só, o Brasil rural e o Brasil urbano. Então, essa contradição, né? Esse Brasil desigual vai entrar agora as primeiras, né, situações da literatura dos problemas brasileiros. Veja bem, Euclides da Cunha solta Os Sertões, né? Falar em Os Sertões, ele pesquisou tanto, ele era um jornalista. Ele saiu do exército, ele foi como correspondente jornalístico, cobrir a Guerra de Canudos, né? E lá, em vez de fazer o jornalismo, ele escreveu com tanta fervor, ele pesquisou tanto, né, que acabou tendo o livro como Os Sertões. O livro é considerado assim o auge, né, do pré-modernismo. Então ele escreveu porque tinha literatura, tinha cientificismo, tinha toda essa situação humana. Por quê? Ele dividiu Os Sertões em 3 capítulos: a terra, o homem e a luta, né? Quando ele fala da terra, olha só, quando ele fala da terra, a terra vai ser escrita, detalhada, né? Feita como se fosse um cientista. Ele pesquisa, né, toda a situação da terra, mostrando característica de cada lugar, fala nome científico de todas, fala do clima, fala da seca, fala da própria terra em si, fala das plantas. Então ele faz um trabalho extremamente minucioso ao falar da terra. Já do homem, o sertanejo antes de tudo é um forte. Aí, isso aí, essa palavra dele, essa frase dele estourou no Brasil inteiro, todo mundo conhece isso. Hoje, quando fala em sertanejo, tem essa frase, né, como caracterizadora do sertanejo. Então, o homem é descrito, né, como sociologicamente, antropologicamente. Então, Euclides da Cunha mostra esse ambiente, esse homem no seu habitat. Quem que é esse homem? Quem que é esse sertanejo? Como que é a sua etnia aí,
né? Então ele vai pesquisar esse homem, ele vai ater-se nesse homem. Aí ele encontra nesse bojo quem? Antônio Conselheiro. Né? Vocês sabem que Antônio Conselheiro, ele recanteou toda aquela pobreza, né? E levou para Canudos, e ele assumiu toda essa parte religiosa, mística, porque ajudavam-se coletivamente. Mas isso tornou-se político, né? Tanto que vocês lendo na história a Guerra de Canudos, é esse momento, você vai ver como foi trabalhado tanto politicamente isso. E Euclides da Cunha, como foi, ele foi mostrar isso para o jornal, ele pesquisou todo esse ambiente. Então, ele desenvolve, fala desse momento histórico com precisão. Então, leia os sertões. Você que gosta de ler, leia os sertões de Euclides da Cunha, que ali é quase o início dessa vista, né, que a gente começa a conhecer esse interior do Brasil, né? Então, tá aqui. E a luta, como vocês sabem, a resistência de Canudos, né, diante do exército que mandava lá para exterminá-los e para acabar com Canudos. Foram, não sei, agora eu não tenho precisão de quantas vezes foi a tropa lá, e eles resistiram até o último momento. Então, por isso que ele fala, antes de tudo, o sertanejo é um forte. Eles resistiram, fizeram, aconteceram. Tá? Então isso, gente, lógico que tem muito mais coisas aí, mas nós estamos fazendo uma abordagem geral de Euclides da Cunha do pré-modernismo. Tá? Então tá aí, né, a terra detalhada, a luta e o homem. Já Monteiro Lobato, né, ele vai trabalhar o Brasil caipira. Quem que é esse Brasil caipira? Então Monteiro Lobato, que é polêmico, né? Que vocês lembram que ele é extremamente, o que ele via no Brasil, né? Do jeito que ele é extremamente político. Então o que ele fez? Ele foi lá para o interior de São Paulo, ele foi ver aquele senhorzinho lá simples, né? Então ele disse, é o caipira, a linguagem, não é? O jeito, esse aqui, ó, vamos ver nessa figura aqui. Essa figura é realista, mas ela dá para a gente entender. Coloca-se, né, o senhor, após um trabalho, que a gente pode dizer, picando fumo, né? Então, essa figura, eles interior, né? É a simplicidade. Então, quando ele vai para o interior, ele coloca no livro e ele cria a personagem chamada Jeca Tatu, né? Que é o típico caipira na linguagem, né? Nos seus movimentos, no seu jeito, no seu comportamento. Então ele cria essa figura do Jeca Tatu. Veja, ele coloca o personagem como pessoa humilde, anacrônica, analfabeto, né, rudo, sem muita instrução. Então esse ele vai colocar, mas esse é o Brasil que ele viu lá no interior. Ele traz esse interiorzão para cá. Ele traz esse interior dentro da literatura, que até então as escolas literárias antigas ele não tinha esse olhar. Esse olhar já mais ou menos social, já começa no realismo, né? Mas ainda com um pouco de timidez. Aqui Monteiro Lobato, esse pessoal do pré-modernismo já vai olhar e fazer essa crítica. Urupês, por exemplo, que ele dispõe a figura do Jeca Tatu, ele conta a história, né? São vários contos reunidos e todos passam numa cidadezinha chamada Itaoca, né? Ita, né? É coisa de pedra, interior de São Paulo. Então ele vai falando sobre essa cidadezinha, como que é o comportamento das pessoas e vem trazendo esse interiorzão, que até é desconhecido do Brasil, vem trazendo esse interiorzão para cá. Então vocês vão dando uma lida
né, e fazendo esse jogo, né, esse pré-modernista. E hoje, como que está esse interior, né? Como que está hoje, como que a gente pode falar desse interior? Em Cidade Mortas, por exemplo, ele sempre com a língua ferina, ele vai atacar a política, vai atacar a questão literária, né? Por quê? A política café com leite. Porque assim como existia a queda, né? Estava na queda o café com leite. O que era o café com leite? Né? Era aquele país que era São Paulo no café, na lavoura do café, e Minas Gerais, né, com a exportação de leite. Então, a oligarquia se faz dessa forma. Então, essas duas cidades comandava essa parte, essa questão política, essa situação, né? Então, tá aí a política do café com leite, que a gente não pode perder de vista. Então, esse momento histórico vai influenciar muito. E Monteiro Lobato, ele vai fazer essa crítica, ele é polêmico, né? Então ele vai começar a falar dessa política que está aí, né? Então ele vai inserindo nas histórias esses acontecimentos. Você vai ver que com Graça Aranha vem a imigração e tal. Por quê, gente? Quando vocês forem ler um livro, ou quando vai fazer um concurso onde tem a literatura e vocês marcam esses nomes com essa periodização, vocês têm que ver o contexto. Então, se você está bem com esse contexto, o que estava acontecendo nesse momento? Por que ele está falando isso? Por que ele está trazendo esse interior para cá? Por que ele está com essa polêmica de falar dessas oligarquias? É porque é um momento histórico. Quer ver? Estamos aqui com Lima Barreto. Lima Barreto, ele foi um poeta, né? um autor que ele escreveu todos os problemas brasileiro. Só que ele não foi pegar ninguém, ele pegou a marginalidade de São Paulo, ele pegou o subúrbio, né? Ele pegou o funcionário público, ele pegou o negro como personagem, os alcoólicos, ele era um alcoólico, né? Então ele sofria problema de racismo, então ele foi pegar... Falam que, às vezes, o Policarpo Quaresma é quase uma biografia dele, né? Então, os livros que ele vai retratar, ele vai colocar toda essa situação mais no subúrbio carioca. Como é que esse subúrbio... Então, quando a gente lê Lima Barreto, temos que pensar nesse subúrbio carioca dessa época. Tá? Entrar nesse contexto, né, para poder ver. Então, os principais romances de Lima Barreto é essa recordação do escrivão Isaías Caminha, Triste Fim de Policarpo Quaresma, que é o top, né, desse pré-modernismo de Lima Barreto, e Clara dos Anjos. Né? Então, o Policarpo Quaresma, vamos relembrar um pouco. É um funcionário público, né? Ele sabe tocar violão, gosta de modinha. Ele tem um ritual, né? Ele sai da repartição, vai para casa, passa na padaria e tal. Ele tem um ritual, então ele é visto nesse subúrbio, né? Como antigamente ser funcionário público era status, né? Ainda mais como servir o exército. Então ele tinha isso, ele tinha esse acesso ao personagem. Então, dentro do Policarpo Quaresma, ele vai vendo esse Brasil, ele vai expondo esse Brasil. Então, ele tem um projeto, ele quer um projeto, se não me engano, é Marechal Floriano Peixoto. Ele quer introduzir, um projeto dele, a língua tupi como língua oficial do Brasil, e não a portuguesa. Então, ele fala que a língua tupi, como era dos índios antigos, é a língua oficial do Brasil. Ele tem outro projeto de promover a cultura popular, porque até então a cultura era dita erudita, clássica. Por quê? Tinha que imitar os franceses, né? Tinha que imitar a Europa, porque era chique. Ele não, ele ia tocar modinha, o violão, ele tocava violão, tanto que era reprovado por isso, ele era mal visto por isso, porque ele gostava de modinha, então ele gostava dessa parte popular. Então ele fez um projeto e ele fazia o projeto. Ele fazia o projeto e encaminhava para a corte lá
para a República, né? Então, o presidente. Então, quando ele achava esses projetos e ele queria essa música popular brasileira, queria que o Brasil visse a cultura popular, né? Aí que ele fala, ó, é preconceito supor-se que todo homem que toca violão é um desclassificado. A modinha é mais genuína expressão da poesia nacional. Olha só que lindo, tá? Então tá aí. Outra coisa, projeto para trabalhar agricultura. O Brasil é fértil, né? Então ele faz o projeto, muda para fazenda e tá aí. Em Brusundangas, né? De Lima Barreto, tá lá, de Lima Barreto, né? Brusundangas é um país fictício que ele vai colocando tudo que acontece na política brasileira, né? Então é uma crítica do Brasil. Apesar do Brusundangas, isso é fictícia, né? Então lá ele fala da literatura, ele fala do título das riquezas, ele fala das elites, né? Dominando o povo, a inculta, né? Elite inculta dominando o povo. Então ele vai falar tudo o que ele precisa. Já Graça Aranha, ele vai falar da imigração alemã para o Brasil, porque assim que está a libertação dos escravos, tal, vem a imigração. E ele vai, através desses dois personagens, Mikau e Lentz, ele vai traçar, são amigos, mas com pensamentos opostos. Tá? Mikau, ele vai fazer a integração da paz, é o mediador entre o alemão e o brasileiro, mas só que o Lentz, ele espera ainda uma guerra acontecer, ele é mais atirado, né? Pensa mais que a Alemanha vai invadir o Brasil. Então, através desses dois personagens, ele vem tecendo e conversando sobre essa imigração. Já Augusto dos Anjos, ele vem com um poema, ele vem com uns poemas, colocando palavras no poema que jamais se viu, né? Ele vai decompondo ao humano, é sincretismo, ele vai misturando um pouco do parnasianismo, um pouco do naturalismo e simbolismo nos seus poemas, né? Então ele tem isso, influência naturalista, ele tem o cientificismo, o determinismo e o pessimismo, né? Então essa musicalidade dos versos também. Então aqui, como ele fala, ó, eu, filho do carbono e do amoníaco, monstro de escuridão e relutância, sofro desde a epigênese da infância a influência má dos signos do zodíaco. Olha, carbono e tal. Então, olha a química aí. Então, ele vai colocando palavras que antigamente se usava, né, em poesia. Então, ele vai mexendo com a língua, com esse coloquialismo que a língua tem. Tá aí, isso daí é Augusto dos Anjos, né? Aqui tem algumas situações do pré-ENEM, né? Que ele fala, nas duas primeiras décadas do nosso século, as obras de Euclides da Cunha e Lima Barreto são diferentes entre si, né? Tem como elemento comum o quê? A intenção de resgatar o Brasil, um modo otimista, a doação da linguagem coloquial, as camadas populares do sertão, né? A expressão de aspecto negligenciado. Então aqui, gente, nessas primeiras décadas do nosso século, nós só podíamos ter a prática do experimento, né, de um experimentalismo linguístico radical. Então, mas só isso só vai concretizar lá em 1922. Então a fala, eles tentam colocar essa fala, né? Então, as características do pré-modernismo aqui, linguagem coloquial e o quê? A marginalidade dos personagens. Então, aqui nós temos isso, né? Nesse pré-modernismo. Quem que vai aparecer? É exatamente isso. Uma atitude comum caracteriza a postura literária de autores pré-modernistas, né? Graça Aranha, Monteiro Lobato, pode ser definida como uma preocupação com estudo, com a observação da realidade brasileira. Pré-modernismo é a observação da realidade brasileira, que depois vai ser concretizada com mais profundidade depois da Semana da Arte Moderna em 1922, tá? Então aqui, quando ele fala isso, né, a psicologia de um vencido, ele, olha lá, já o verme, este operário das ruínas, o verme que comeu, né? Então tá aqui, né, de deixar apenas o cabelo, a fragilidade. Então, quando ele diz isso daqui, ele está tentando, né, nos mostrar que
a manutenção de elementos formais, né, vinculada à estética do parnasianismo, simbolismo, né, ela é dimensionada pela nova expressividade poética, a existencialidade, o desconcerto dessa existencialidade. Então, para você ver, o pré-modernismo veio para cutucar a gente. Esse pré-modernismo veio para falar para a gente assim, oi, existe uma literatura brasileira. Então não vamos ficar nessa de só pensando nos europeus, não é? Então existe, então estamos aqui. Então tá aqui, ó, alguns livros para vocês irem estudando, lendo, para vocês na hora que chegar no Enem, vocês saberem o que vocês estão marcando. Lima Barreto, ou Policarpo Quaresma, Clara dos Anjos ou Brusundungas. É os três mais famosos, né? Policarpo Quaresma não pode faltar na sua leitura de estudante de Enem. E Euclides da Cunha, Os Sertões, não vai ler esse aí, então, o que quer que leia? Leia. Dentro na internet tem muitos trabalhos fantásticos, né? Falando sobre os sertões, falando a visão de estudo de cada um. Um estuda a terra, outro estuda o homem, né? Porque a antropologia vai buscar no homem, no Euclides da Cunha, tudo isso aí, tá? Então, gente, é exatamente isso. Então, nós estamos aqui, né? Com este mais um módulo de literatura. Eu espero que tenha ajudado vocês. Agora, não esqueçam, gente, leiam. Literatura é tudo. Você tendo a literatura na sua cabeça, você interpreta qualquer texto, tá ok? Muito obrigada, vamos lá, estudando.